Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Há mais de 2000 anos, a composição da matéria já era um assunto entre os gregos. Eles tentavam descobrir os segredos da formação do universo, procurando a partícula final, a parte mais fundamental da matéria. Foi daí que surgiu a palavra átomo, que quer dizer indivisível. A composição da matéria também foi objeto de estudo do nosso personagem de hoje, da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil. Você vai conhecer a vida e a obra de José Leite Lopes, um dos nomes mais importantes para a introdução da física teórica e a consolidação da física moderna no Brasil. Por definição a cor, por definição a doce, por definição a amargo. Mas na realidade há átomos e espaço. Essa frase é do filósofo, matemático e astrônomo grego Demócrito. O sábio, que teria vivido entre os anos 460 e 370 a.C., sustentava que a matéria era formada de átomos rígidos, infinitamente pequenos e variados de tamanho e forma, que se agrupam em combinações casuais e por processos mecânicos. Desde a época de Demócrito, físicos de todo o mundo tentam encontrar respostas que expliquem, por exemplo, a origem do universo. Foi nessa área, a área de física de partículas, que se destacou José Leite Lopes, personagem de hoje da série do Globo Ciência. Para conhecer melhor o trabalho dele, a gente vai entender primeiro o que são essas partículas. Vem comigo. O especialista que vai conversar com a gente é Francisco Caruso, pesquisador aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF, e professor da UERJ. Professor, explica pra gente, o que são partículas elementares? Olha, esse conceito começa com o conceito de átomo, né? Átomo em grego quer dizer algo que não é divisível, né? Então, em cada momento, o próprio conceito de elementar vai se alterando, né? Então, você vê na química, por exemplo, quando o grande Mendeleev fez a tabela periódica, se conhecia 60 átomos. Só que os físicos desconfiam muito quando o número de partículas elementares é muito grande, né? É como se você chegar para um pedreiro e dizer que ele precisa 60 tijolos diferentes para construir uma casa. É besteira, basta um, né? Então, as pessoas desconfiavam já que, em 1860, que os átomos não eram as partículas elementares, né? Em 1897 é descoberto o elétron, né, num tubo de raio catódico, que na verdade é o primeiro acelerador de partículas. Como é que é esse tubo? Esse tubo é muito parecido com o que se usou durante muitos anos como tubo de imagem da televisão. É um tubo de vidro, se faz vácuo dentro, se colocam duas placas metálicas, uma diferença de potencial e se forma um feixe de elétrons ali. E aí, depois dos elétrons? Aí, em 19 é descoberto o próton. 1919. Em 1932 é descoberto o nêutron. Então, os físicos ficaram muito satisfeitos. Olha, existem 3 partículas elementares só: o elétron, o próton e o nêutron. Essas partículas, tirando o nêutron, que não tem carga elétrica, sofrem interação eletromagnética. E era conhecido o fóton, que é uma espécie de cimento da interação eletromagnética. Só que, passado mais 20 anos, esse número de partículas elementares, de 3, já tinha passado a ser mais de 60. Então, de novo, as pessoas se questionaram, será que essas partículas são realmente elementares? E aí, em 1964, vem a descoberta dos quarks. 3 quarks para começar, hoje em dia se acredita que sejam 6. Né? Então, mais os parentes, os primos próximos do elétron, isso dá um número hoje de 12 partículas elementares. Explica pra gente, o que seriam quarks? Os quarks seriam as partículas elementares que comporiam a matéria que está dentro do núcleo. Então, o próton é formado de quarks, o nêutron é formado de quarks, né? E aí, por sua vez, esses prótons e nêutrons formam os núcleos e assim por diante, até chegar nas moléculas, né? E os fótons? Se costuma dizer que esse fóton ele é o mediador das interações, no caso eletromagnética. Então, é trocando fótons que as partículas elementares que sofrem interação eletromagnética se comunicam. Os elétrons a gente podia ver naqueles tubos de TV, mas onde é que a gente pode ver a aplicação prática de prótons e nêutrons? O nêutron, por exemplo, é essencial
para todo estudo de moderação de nêutrons para o desenvolvimento da física nuclear. Né? Foi essencial. Então, você vai em Angra 1, Angra 3, né, o reator nuclear ele depende de um fluxo controlado de nêutrons em barras de grafite. Né? E o próton, vou citar um exemplo não tão comum, ele é usado com muita eficiência para a terapia de câncer, de tumores que estão localizados a uma profundidade maior em relação à pele. Por exemplo, um tumor a 20 centímetros ou um tumor muito próximo de um órgão vital, você tem como colimar muito feixe de prótons e esse feixe de prótons tem uma característica de perder a grande parte da energia que ele leva a uma profundidade de 20 centímetros. Então, com isso, você evita danificar tecido saudável. Vai no foco, né? Você localiza, a eficiência disso depende, claro, de uma boa localização do tumor. Se ele estiver muito bem localizado, você é capaz de agredir só o tumor, poupando o tecido saudável. Isso é uma aplicação, por exemplo, de feixe de prótons à saúde. José Leite Lopes estudou a integração de forças fundamentais da natureza e quantificou a massa de uma nova partícula, o bóson Z0. O trabalho dele abriu caminho para as pesquisas de cientistas estrangeiros como Abdus Salam, Steve Weinberg e Sheldon Glasgow, que ganharam o Nobel de Física de 1979. Eu vou conversar com o professor José Antônio Martins Simões, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Física Teórica, foi aluno e colaborador de José Leite Lopes, nosso homenageado. Afinal de contas, quais foram as principais contribuições de Leite Lopes à física? Ele deu contribuições significativas no entendimento da unificação das interações fundamentais entre as partículas elementares. O que é interação de forças fundamentais da natureza? Explica pra gente. Nós sabemos que os átomos interagem entre si, sabemos que os elétrons interagem entre si, portanto vamos começar pela coisa mais simples. A interação eletromagnética, que é conhecida há muito tempo, entre dois elétrons. Dois elétrons se enxergam e trocam informação entre eles. Quem codificou isso foi um físico muito conhecido chamado Richard Feynman, que traduziu as equações matemáticas muito complicadas em diagramas muito simples. Então nós desenhamos aqui a linha de um elétron, aqui a linha de um elétron, do segundo elétron. E eles trocam entre si um fóton. Esse fóton é a interação eletromagnética, é a luz que nos atinge, e isto daqui é o exemplo mais simples de um processo que conserva carga, conserva energia e que tem um certo tamanho, uma certa intensidade. Essa intensidade a gente pode avaliar levando em conta o seguinte: a cada ponto desses aqui, nós associamos a carga do elétron, que é muito pequena, mas que é um número que nós conhecemos. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 2 vezes esta carga, vou ter esse número ao quadrado, que dá, num certo sistema de unidades, 10 na menos 2. Dá 1 sobre 100. 1 sobre 100, exatamente. Se eu agora olhar os mesmos elétrons, mas trocando coisas mais complicadas que acontecem na natureza, eles podem trocar 2 fótons. E isto está representado neste diagrama. Esse daqui, como eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices, nós temos algo do tipo 1 sobre 10.000. Portanto, este processo é muito menor que isso. O que seria o fóton? No cotidiano, é a interação eletromagnética, é a luz, é a radiação que chega do Sol. Tá? Podem ser os famosos raios gama que são emitidos lá de dentro dos núcleos atômicos e que são perigosos para os seres humanos. Isso porque a energia é muito forte. Porque a energia é muito grande e eles produzem transmutações permanentes dentro das nossas células. Então, isso pode ser um risco. Os fótons que vêm do Sol, nós devemos filtrá-los e tomar muito cuidado com eles. Os que vêm da luz aqui de cima, ótimo, eles nos permitem enxergar. Os outros são, por exemplo, a interação eletromagnética, que nos permite comunicação via telefone celular, transmissão de sinais de televisão, tudo isso está na categoria fóton.
para um físico é a mesma partícula com energias diferentes. Então a gente já sabe o que é fóton e como é que se dá a interação entre elétrons. Qual o próximo passo? Temos uma outra interação que é extremamente importante, que é a interação fraca. Essa interação fraca já era conhecida desde o fim do século XIX, que era aquela emissão espontânea de raios beta, as famosas interações alfa, beta e gama, que foi o início da física moderna. A interação beta, depois se descobriu que não são nada mais, nada menos os raios beta do que elétrons. E o processo básico é um nêutron se transformando num próton mais um elétron. Isso ocorre na natureza. Isso é um processo espontâneo. Então você tem um nêutron que se transforma em um próton, libera um elétron. Isso. E aí ocorreu um problema que foi um dos mais importantes na física do século XX, que quando se começou a medir a energia do átomo inicial, a energia do átomo final e a do elétron, isso não fechava. A energia não batia, não se conservava, como nós dizemos. Então era um desafio de cálculo. Era um desafio de cálculo e um desafio conceitual, porque a física mudou muito, mas algumas regras, algumas leis continuam válidas. A carga elétrica é conservada e a energia é conservada. Então, para garantir isso, em 1930, um físico muito famoso, conhecido talvez pelo princípio da exclusão de Pauli, que lhe permitiu entender a tabela periódica, o Pauli inventou que devíamos ter mais uma partícula, que eram os neutrinos, para fechar o balanço da energia. Então, a partir daí, se fechou o entendimento de que esta reação é um processo natural, é um processo básico, que não tinha nada a ver com eletromagnetismo, nada a ver com a gravidade. E se chamou isso de interação fraca, porque a sua intensidade era muito menor do que a eletromagnética. 10 na menos 5, que é 1 sobre 100 mil vezes. Bem menor, né? Então, o que aconteceu? Lá pelos anos 50, se começou a entender essa desintegração como vindo de um diagrama parecido com aquele, o diagrama de Feynman. Um nêutron se transforma num próton, troca certas quantidades e aparece um elétron e um neutrino. Só que este núcleo aqui, o que era esta interação, não era conhecido. Porque eu precisava saber qual era a intensidade que eu tinha aqui, qual seria a massa desse objeto. Ou seja, se trocava este número, que era difícil explicar, por dois números que eram piores ainda de explicar. Nos anos 50 começou o grande progresso no entendimento das interações fundamentais. E o primeiro passo foi dado em 1958 pelo professor Leite Lopes, que intuiu que essas interações fundamentais deviam ter alguma coisa em comum, deviam ter um núcleo, um ponto do qual todas apareciam. E esse ponto era a constante, ou o número que se coloca nos diagramas de Feynman das interações eletromagnéticas e da fraca. Ele identificou esta constante com a constante do elétron. Ou seja, é a mesma interação trocando objetos diferentes. Então, por exemplo, se você já tem esse valor aqui, a 10 menos 5, quer dizer, já se conhecia, e supondo que essa interação daqui, né, dessa fórmula, equivaleria ao elétron, daria para se descobrir a massa. Exatamente. Era essa a grande questão dele. Esse foi o primeiro ponto. E o bóson Z0? Com a ideia do Leite de que as interações são uma só, portanto, há um único acoplamento, você entende que o W e o fóton são irmãos gêmeos. Mas ainda faltava mais um pedaço no quebra-cabeça. Faltava o Z0. Sem o Z0, esse quebra-cabeça não montava. Só quando você incluía esses quatro objetos é que se tinha uma teoria unificada da interação eletromagnética e fraca. Então, na verdade, ele elaborou um esquema universal, onde daquela fórmula a gente pode aprender que existe interação forte, né, uma interação eletromagnética de fóton, não é isso? E duas interações fracas, que seria uma com carga, o W, e a outra sem carga, que seria o bóson Z0.
Perfeito, quer dizer, elas se manifestam como interações diferentes em cada processo, mas no fundo é o mesmo mecanismo de troca. Então é uma interação, por isso nós chamamos esse modelo de modelo unificado das interações fundamentais. Não há dissociação dessas Exato, interações. eu não tenho coisas separadas. Você tem ideia de como são feitas as pesquisas na área de física de partículas? Como é que isso influencia o seu cotidiano? Você vai ver depois do intervalo que é graças a esses estudos que é possível fazer exames médicos precisos ou pesquisar na internet. Vai conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de José Leite Lopes e vai ver as novidades científicas que vêm por aí. É um minutinho e a gente volta já já. 22 livros e mais de 80 trabalhos publicados. José Leite Lopes, personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas brasileiros, destacou-se não só como pesquisador, teve um papel importante na política científica brasileira e na formação de novos pesquisadores. Leite Lopes participou da criação de instituições de pesquisas, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, o Instituto de Física da Universidade de Brasília e a Escola Latino-Americana de Física. Teve participação ativa também nos debates sobre a implantação de uma política de desenvolvimento da energia nuclear no Brasil, defendendo a criação de um laboratório nacional com alguns reatores para se trabalhar com grande concentração de cientistas e técnicos de todas as áreas. O objetivo era formar pessoal, construir equipamentos, adaptar e criar novas tecnologias. Leite Lopes foi o representante do Brasil e secretário científico na primeira Conferência Internacional sobre Aplicações Pacíficas da Energia Atômica, patrocinada pela ONU em 1955. José Leite Lopes foi pesquisador e professor em instituições científicas e universidades do México, Estados Unidos e França. Nas horas vagas, o cientista se dedicava à pintura. Eu vou conversar com dois dos filhos dele, José Sérgio Leite Lopes. Ele é doutor em Antropologia Social e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Ângela Leite Lopes, que é professora da Escola de Belas Artes da UFRJ também. Como é que era o pai de vocês em família? Conta pra gente. Eu acho que era um pai comum, né? Assim, gostava dos filhos, trazia coisa para casa, presente, bola, essas coisas, né? Também gostava muito de futebol, eu tenho uma lembrança boa de ver jogos com ele na televisão, nos anos 50, né, televisionava direto, e também alguns dias no Maracanã, e né, era um homem comum. Durante a ditadura, o pai de vocês teve que sair do país. Para onde que ele foi? Bom, foi depois do AI-5, né, que ele foi aposentado compulsoriamente, como é que fala? Teve aposentadoria compulsória na UFRJ, obrigatória, né? Obrigatória, né? Não a compulsória por idade, mas obrigatória. Aí ele recebeu vários convites, mas como meus irmãos não iriam, porque já eram mais velhos e já, enfim, tinham a vida dele já encaminhada, os estudos dele já encaminhados, ele ficou adiando um pouco a decisão e acabamos indo para Pittsburgh, nos Estados Unidos, de um dia para o outro, praticamente. A gente saiu em agosto de 69 e depois, em julho, já estávamos indo para Estrasburgo, onde meu pai foi convidado e se tornou professor efetivo, nomeado mesmo pelo presidente francês, se tornou professor efetivo na Universidade de Estrasburgo. E o gosto dele pela pintura, hein, Sérgio? Ele era muito voltado para as suas raízes nordestinas, né, pernambucanas. Então, ele, como vocês podem ver, até que tem uns quadros ou um painel aqui em casa mesmo, ele pintava muitos motivos nordestinos, de seca ou pobreza, etc. Também tinha um lado religioso, embora ele não fosse, assim, não tinha nenhuma religião praticante, né? Mas ele desenhava muito Cristo, né? Muitas igrejas, etc. Né? Tem um lado assim mais místico. Né? E você, sabe como é que são feitas as pesquisas na área de física de partículas, como elas podem mudar a sua vida? Então vem comigo que a gente vai descobrir se há novidades por aí. Vamos lá.
começar com a professora Sandra Mato, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em física. Para que se faz pesquisa na área de física de partículas? O que a gente quer descobrir hoje em física de partículas são partículas previstas pela teoria que não foram encontradas ainda. Por exemplo? Por exemplo, o bóson de Higgs. A gente quer também estudar outras partículas que a gente já conhece, mas não conhece muito bem as propriedades delas. E, quem sabe, descobrir novas que não foram previstas por teoria nenhuma. Além do bóson de Higgs, o que mais se procura no acelerador de partículas? O que um dos detetores, o LHCb, está mais preocupado agora é tentar explicar a antimatéria. A antimatéria, ela foi descoberta na década de 30 e até hoje é objeto de estudo. No início do Big Bang foi criado em igual quantidade matéria e antimatéria. E hoje no universo nós somos só matéria, prótons, nêutrons e elétrons. Onde estão os antiprótons, os antinêutrons e os antielétrons? A gente no laboratório pode criar a partícula e a antipartícula e observar qual é a diferença entre elas, como elas decaem diferentemente, por que a antimatéria sumiu e a matéria continua. Como é que são feitas essas pesquisas de física de partículas? Então, o Einstein, no início do século XX, ele ensinou para a gente, pela sua famosa equação E igual a mc2, que massa pode se transformar em energia e vice-versa. Então, o que a gente faz é pegar prótons e elétrons, que é a matéria que a gente tem, que nos rodeia, de alta energia, e colidir uns com os outros. Essa energia liberada na colisão pode criar partículas de alta massa. Então, o que a gente tem são prótons de baixa energia. Se a gente pegar um hidrogênio comum, a gente tem prótons ali, arranca esses prótons do hidrogênio e para que ele ganhe energia, a gente faz ele passar por campos elétricos. O hidrogênio, por exemplo, ele tem um próton, não é? Tem um próton. Então você e coloca, um elétron. você coloca aquele próton naquele campo de energia, eles ficam ali circulando, você acelerando. Faz ele circular, acelerando. Cada vez que ele passa pelo campo elétrico, a sua energia vai aumentando, 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 até chegar à energia que a gente consegue alcançar. Na hora que eles colidem, essa energia se transforma em massa, em partículas de alta massa, que são essas partículas que a gente quer observar. Por exemplo, que partícula que pode gerar a partir dessa colisão? Pode gerar centenas de partículas com as energias que a gente vai chegar no LHC. E você gera prótons, nêutrons, elétrons, píons, cáons, aí tem uma centena de partículas possíveis. O LHC, para quem não sabe, é um acelerador de partículas que está sendo construído entre a França e a Suíça. Conta pra gente como é que funciona um acelerador de partículas como o LHC. O acelerador de partículas ele é construído abaixo do solo, a 100 metros de profundidade. Esse LHC ele tem uma circunferência de 27 quilômetros de perímetro, né? Enorme, é o maior da atualidade. Ele vai colidir prótons, então a gente faz prótons passarem por esse tubo, a 100 metros de profundidade, eles passam por campos elétricos, são acelerados, ganhando energia, tem que passar também por campos magnéticos para fazer eles se curvarem. E para ter essa tecnologia toda, a gente precisa de temperaturas extremamente baixas, altíssimo vácuo, para que as partículas não interajam em lugares que a gente não deseja, magnetos supercondutores. Então, uma tecnologia que não existe no mercado, que a gente precisa desenvolver especialmente para esse tipo de experimento. Então, isso daqui é um dos detetores, é um pedaço de um detetor que é colocado lá. As partículas que são produzidas na colisão atravessam esse detetor. Aqui dentro tem vários canais eletrônicos que são digitalizados e coletados, então, para a gente examinar e analisar quais são essas partículas que atravessaram. A gente pode saber a sua massa, a energia, a carga, a velocidade e com isso a gente pode estudá-las melhor e ver se de repente apareceu alguma partícula nova ali que a gente não estava esperando. E como é que essa física de partículas interfere no nosso cotidiano, né? Qual a aplicação prática disso? Para a gente desenvolver esses aceleradores e esses detetores, a gente precisa de alta tecnologia que não existe no mercado, precisa ser desenvolvida especialmente para esse tipo de experimento.
Quando acontece esse desenvolvimento, a indústria pega um gancho e leva toda essa tecnologia para a nossa vida no dia a dia. Um dos campos mais beneficiado é a área de saúde, onde a gente tem todos esses detetores de diagnóstico e de tratamento de tumores que vêm dos experimentos de física de partículas. São aceleradores também? São aceleradores também e detetores. Uma outra área que também está na vida da maioria de nós aqui é o www. www que você fala é o endereço eletrônico que a gente usa no dia a dia. Um browser, né? Que a gente pode navegar pelo mundo, né? Por páginas pelo mundo. Ele foi desenvolvido no CERN em 89, justamente para agilizar a comunicação e o fluxo de dados entre os físicos experimentais de altas energias. José Leite Lopes considerava a física a mãe das ciências. Lutou para que países pobres desenvolvessem mais pesquisas e criticava o Brasil pela falta de incentivos à ciência. Ele dizia: há quem diga que a ciência acabou, que a história acabou. Isso é uma besteira, como se fôssemos Deus e conhecêssemos a estrutura de todo o universo. Há sempre coisas novas, há sempre perguntas a fazer. Globo Ciência encerra por aqui e até a próxima. Tchau!